Maravilhoso. Te agradeço pela vida, Pai, pela vida que Tu me deste, pela vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa criança, dessa pessoa, Senhor, que está me vendo. Toma, Senhor, eles em Tuas mãos e derrama, Senhor, do Teu poder. Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és lindo. Obrigado, Pai, que nessa noite, Senhor, Tu venha me usar, Senhor, como um canal de bênção, como um canal abençoador, para abençoar, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas, Senhor, que me vê através desse aparelho. Deus, derrama, Senhor, o Teu poder e abençoa todos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. É um prazer estar com você mais uma vez, mais uma terça-feira, para falar desse Deus maravilhoso, desse Deus que tem operado em nossas vidas, esse Deus que não mudou. Registrado está no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus que não muda. Ele operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro. O que nós precisamos é crer. É crer. E nesta noite eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração para que você, para que nós sejamos uma bênção. Seja uma bênção. Amém? E para que nós possamos meditar na palavra, no livro de João, capítulo 7, versículo 38, assim diz a palavra de Deus. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Bíblia, como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão, sairão, jorrarão rios de água viva. Glória a Deus. Amém? É isso que nós precisamos entender, que rios vão fluir de dentro de nós. Tudo que recebemos de Deus não é apenas para o nosso benefício. Ele nos abençoa para que sejamos uma bênção na vida das outras pessoas. Entretanto, muitos só querem acumular bênçãos. Muitas vezes nem agradece a Deus pelo que tem. Mas Jesus diz que devemos ser rio espiritual que jorra por onde nós passamos. E não um balde que só acumula água, não. Que sai. Quando nós meditamos na palavra, lemos a palavra, estudamos a palavra, quando a palavra entra em nós, rios começam a fluir, a palavra começa a sair dos seus lábios, dos nossos lábios, e nós começamos a contagiar todos aqueles que estão em nossa volta. Quando nós estamos na palavra, meditamos a palavra, todas as nossas conversas giram em torno da palavra. É por isso, muitas vezes, que eu aconselho que você nunca se assenta na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que esse rio venha fluir de dentro de você, para que a palavra de Deus venha ser explanada através dos seus lábios e você possa ser uma bênção
possa ser um abençoador. Rios de água viva. É isso que nós precisamos entender. Jesus também fala que é muito melhor dar do que receber. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 35. Olha o que Jesus diz. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. É recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, olha o que ele disse, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. É Jesus que está dizendo, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como é gratificante quando você explana a palavra de Deus, quando você passa a palavra de Deus, quando você lança a semente, essa semente cai em boa terra, como diz a palavra do semeador. Cai em boa terra e dá frutos. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo atrás e que ela está servindo ao Senhor. E ela disse algumas palavras para mim, dizendo que eu fui um canal de bênção na vida dela para que ela se chegasse a Jesus. E isso me deixou muito feliz. Isso não tem dinheiro que paga a alegria, a felicidade de saber que alguém largou esse mundo terrível, e agora vive das coisas do Senhor, meditando na palavra do Senhor, galgando um lugar nos céus. Olha que maravilha! Isso é lindo. Então que você possa entender que a palavra de Deus, quando você medita, quando você lê, e quando você acredita, como Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. E quando Jesus diz que é melhor dar do que receber, ou seja, nós recebemos mais bênçãos do que aquele que recebe. Justamente quando nós abençoamos os outros, nós ganhamos também, Quando nós paramos de olhar para nós mesmos e nos preocupamos com o próximo. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Quando nós nos preocupamos com os outros, quando nós oramos pelos outros, comece a orar pelo seu vizinho. Comece a orar pelos seus amigos, os amigos de trabalho, por aquele chefe chato. Ore por ele. Ore. E você vai ver que Deus vai fazer mudança. Comece a olhar ele com outros olhos. Começa, aquelas pessoas que te perseguem, ore por ela. Jejua até por ela. Isso, pode fazer isso. E você vai ver como Deus vai te abençoar, como a sua vida vai mudar, como a alegria vai chegar até o seu coração. Quando você começa a orar pelas pessoas, sem guardar mágoa, rancor. Porque muitas vezes, querido, essa pessoa, Deus permitiu que ela te ferisse ou que ela te falasse coisas ruins para que você orasse por ela, para que você intercedesse por ela. Porque muitas vezes é o inimigo que a usa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue, contra o homem, contra a mulher, não, é contra a potestade. É as potestades que muitas vezes querem nos tirar do sério, querem nos trazer tristeza. Então que você comece a orar, comece a ser abençoador, seja uma bênção, seja uma bênção. E os rios de água viva vai fluir
de dentro de você. É? Deus, Ele cuida de nós. Olha, você conhece a história de Jó? Olha, Jó. A Bíblia vai dizer que tinha 3 amigos que o acusava, que, sabe, que falava, olha, Jó, o que você está passando? Olha o que você está passando, você deve ter feito algo ruim para Deus. Deus está te castigando. Olha, e eles ali atormentavam Jó. Falavam, Jó, não é possível. O que você fez para Deus te judiar assim? Eles estavam ali acusando Jó. Estavam ali falando mal de Jó. Mas Deus restaurou a vida de Jó. E sabe quando? Quando Jó estava orando por aqueles amigos, para aqueles amigos que o perseguiam. Jó começou a orar por eles. Aí Deus mudou o cativeiro de Jó. Olha só, no capítulo 42 de Jó, e no versículo 10, olha só o que está dizendo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes ele possuía. Entendeu? Captou? Olha só, seja uma bênção. Jó poderia muito bem falar, Senhor, castiga esses meus amigos, olha o que eles estão falando de mim, olha o que eles estão fazendo comigo. Não. Jó orou pelos amigos, intercedeu pelos amigos. E aí, diz a palavra de Deus que quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo que ele possuía. Agora imagina o que Jó possuía, Deus deu em dobro. Em dobro. Deus é lindo. Então, seja um abençoador. Seja um abençoador. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Amém? Deus é tremendo e poderoso. Se você meditar na palavra dele, ler a palavra dele, olha, é tremendo, meu irmão. É tremendo. O que Deus vai fazer, o que Deus tem reservado para você. Olha o que diz a Bíblia. O que Deus tem reservado para você, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem a boca falou. O que Deus tem reservado para você, bênção para você. Quando você acreditar no Senhor, como diz as Escrituras. E aí, deixar fluir tudo que você aprendeu de Deus, tudo que você aprendeu da palavra de Deus, as coisas que Deus tem para te ensinar, para te mostrar, está na palavra. Basta você lê-la, basta você praticá-la e as bênçãos virão sobre você. Assim como veio na vida de Jó, assim como Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Eu acho linda a história de Jó, meu querido. Eu vejo que nenhum ser humano nos dias de hoje aguentaria o que Jó aguentou. Não aguentaria. Mas Jó sempre foi grato a Deus, sempre foi grato a Deus. Uma das palavras de Jó foi lindo. Olha, eu vim a esse mundo, eu voltarei. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha as palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Grato a Deus, até nas piores situações, até nos piores momentos, Jó era grato a Deus. Porque ele sabia que tudo veio de Deus. Deus deu, Deus tirou, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? E mesmo assim, Jó não perdeu a esperança, ele orava, ele buscava ao Senhor e orava até por aqueles
que se diziam amigos e que estavam perseguindo. Tremendo. Tinha tudo para ser ao contrário. Mas não. Jó orava pelos seus amigos. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Ore pelos seus parentes. Ore por mim. Ore por nós. Nós precisamos das vossas orações. Oração é muito bom. Amém? Seja uma bênção. Seja uma bênção. E Deus vai te abençoar. Dê, e Deus se devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha entrar no seu coração e que você venha ser um abençoador. Seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Que você possa praticar tudo aquilo que falamos, porque tudo que falamos nada mais é do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada, que eu creio piamente. Então, creia e pratique, seja um praticante da palavra de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu não vejo aí os nomes das pessoas, né, que estão nos vendo, mas eu agradeço a Deus e depois eu vou estar vendo um por um, lendo, glorificando a Deus pela vida de cada um de vocês que de alguma maneira estão aí nos prestigiando, estão nos vendo. Algumas pessoas ao vivo, outras vão ver mais tarde, outras vão ver amanhã, não sei. Mas o importante é que você possa ver de manhã, à tarde, à noite ou ao vivo. E no futuro, volte novamente e vê. Nós temos fazendo algumas postagens no YouTube, ali no nosso canal do YouTube, Wagner Miguel de Campos. Uma bênção, procura lá no YouTube o nosso canal, se inscreve, assista, compartilhe, e você vai estar nos ajudando e ajudando a propagar a palavra de Deus. E também, se você quiser nos abençoar, você pode fazer uma oferta, qualquer valor, não importa o valor, aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Você pode estar nos abençoando. A nossa chave Pix é o CNPJ da nossa igreja, Banco Santander, e o número é 58-169-319-0007-10. Amém? Você vai estar nos abençoando e também sendo abençoado cada vez mais em nome de Jesus. E também faz uma visita para nós. Visita a nossa igreja. Vamos lá. Eu terei o maior prazer em te dar um abraço. E eu tenho certeza que os irmãos ali do Baeta vão estar tudo te recebendo de braços abertos. Amém? Nosso endereço é na Avenida Getúlio Vargas, 1740, no Baeta Neves, em São Bernardo do Campos. É muito, muito fácil de chegar até a nossa igreja, na Avenida Getúlio Vargas. Essa Avenida Getúlio Vargas é aquela que tem o Shopping Metrópolis do Paço Municipal, subindo direto. Você vai andar aí cerca de uns 1.500 metros, você vai estar chegando na congregação Baeta. Aleluia, amém? Os nossos cultos, quintas-feiras, todas as quintas-feiras, culto de oração. Culto de oração às 20 horas, com a pastora Ana, uma bênção, mulher de Deus, que tem ali nos auxiliado, tem nos abençoado. Amém? E aos domingos, os nossos cultos, às 18 horas, estaremos lá sempre às 18 horas. Pastor Jair, uma bênção de Deus, pastor Jair, pastora Janete, tem ali nos auxiliado, tem nos ajudado, e é uma bênção. Então, vamos lá, venha nos fazer uma visita, vai ser um prazer te receber. Todos os domingos às 18 horas, com exceção aos primeiros domingos do mês, que os nossos cultos é às 9 horas da manhã, onde nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E último domingo do mês, último domingo do mês é especial, hein? É tremendo. É o culto das mulheres.
né? E nesse último domingo vai estar conosco a pastora Eva Mar, a esposa ali do pastor Carlos, né? Carlão, uma bênção. Né? Então vá até lá, faz uma visita e vai ser muito bom ter você conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu vou te aguardar, hein? Eu vou te esperar na Avenida Getúlio Vargas, número 1740. Amém? Glória a Deus. Que peninha, né? O tempo passa, né? Muitas pessoas falam assim, por que não fica mais tempo? Porque não é por muito falar. Não é por muito falar. E Deus colocou no meu coração para que a nossa live fosse breve e sucinta, para que a palavra viesse direto ao seu coração. Amém? Que Deus possa te abençoar e falar mais com você, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquilo que Tu colocaste em meu coração, Pai, eu passei para esse irmão, para essa irmã, para esse jovem, para essa criança, para essa pessoa, Pai, que está nos vendo. Toma, Senhor, a vida deles em Tuas mãos e que eles possam, Pai, ser bênção, que eles possam, Senhor, ser abençoador, que eles possam estar abençoando outras vidas, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, ó Pai Santo, eu te peço, Senhor, que se houver, Pai, pessoas nos vendo com problema de enfermidade, que ela venha ser curada, pois diz a Tua palavra que Tu curas, há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, e nós estamos aqui, Pai, em Teu nome, ó Deus, repreendendo essa enfermidade, em nome de Jesus, que essa pessoa venha ser curada. Ó Deus, ó Pai Santo, se houver, Senhor, pessoas com problema financeiro, Pai, a Tua palavra diz que Tu és o dono do ouro, o dono da prata. Abençoa, Senhor, financeiramente essa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, se houver, Senhor, pessoa, Pai, com problema sentimental, ó Deus, que Tu possa, Pai, mudar, Senhor, essa situação, em nome de Jesus, qualquer que seja o problema, visita, restaura e muda, Pai, essas vidas. Em nome de Jesus, assim como Tu mudaste, Senhor, o cativeiro de Jó, que Tu possa mudar, Senhor, a história dessa vida, Pai, para que ela venha crescer cada vez mais e para que ela venha ser também abençoador, para que venha abençoar mais e mais vidas, testemunhando, testificando aquilo que Tu está fazendo na vida dela, Pai. Eu entrego tudo e todos em Tuas mãos, em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Um beijo no seu coração e até terça-feira, se Deus assim nos permitir.